Bom, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cria em Casa. Dando sequência no segmento Cria em Casa, Perca na Rua. Eu queria comentar com vocês hoje a respeito do resultado dos exames de sangue que eu fiz após 3 meses de mudanças de tanto hábitos alimentares como da condição de sedentário e como a inclusão dos remédios no decorrer desses 3 meses. E como um apanhado geral, eu posso dizer que eu diminuí em todos os quesitos que estavam muito preocupantes. Eu posso falar que eu saí da condição estratosférica em muitos dos exames e fui para uma condição ou dentro da normalidade ou acima, né, da normalidade, mas numa condição aceitável, né? Às vezes alguns exames deram um resultado um pouquinho acima do nível da normalidade, mas era um pouquinho acima, que é uma coisa aceitável, e não do jeito que estava. E quais foram esses parâmetros? O parâmetro do peso, por exemplo, eu, como já havia dito, não estava preocupado em perder, porque eu sabia que isso ia ser uma consequência. Então, como eu não estava preocupado na questão de perder o peso, eu estava utilizando esse quesito como moeda de comparação de resultados. Então, conforme eu ia perdendo peso, eu ia vendo que estava surtindo efeito as alterações que eu estava fazendo. Muito bem. As atividades físicas, lembrando que eu saí de uma condição de sedentário, comecei com uma atividade física bem acentuada e depois no último mês e meio eu passei por uma condição onde eu poderia diminuir a intensidade e depois eu ainda por último eu diminuí a frequência da atividade. De todos os dias eu comecei a fazer, eu estava fazendo 6 vezes por semana. Depois agora eu comecei a fazer 3 vezes por semana a caminhada sem ter qualquer outro tipo de atividade, apenas caminhada, 4 km por dia, né? 3 vezes por semana, numa velocidade média de mais ou menos 5 km por hora. Eu instituí isso para uniformizar, para depois daí ver, com base nos resultados, se eu teria que intensificar ou não. Certo. Em termos de colesterol, o que eu posso dizer é que o nível de colesterol total voltou para ficar dentro de um parâmetro normal e dentro da normalidade em relação aos resultados medianos. Porém, quando a gente segmenta em LDL, VLDL e HDL, me permite dizer que, entre aspas, o colesterol ruim ainda continua um pouco alterado. Porém, ele está dentro do padrão já, mas ainda continua um pouco elevado. Gordura no fígado, eu posso dizer que diminuiu. Zerou? Não zerou, né? Mas está acima da normalidade, mas num padrão aceitável. A condição de ferro no sangue continua alta também, mas num padrão aceitável também, acima da normalidade, mas num padrão aceitável. O triglicérides, ele diminuiu tanto que eu posso dizer que está acima das expectativas, né? Está excelente a questão do triglicérides. A questão do açúcar diminuiu também drasticamente, a questão da glicose. Quase lá.
Você consegue fazer isto. O computador dando incentivo. A questão da glicose também, ela voltou a dentro da normalidade, porém existe uma porcentagem que ela acusa se você é pré-diabético, diabético ou normal. Eu ainda estou na condição de pré-diabético. Agora, fazendo um apanhado geral, era de se esperar isso mesmo, né? O peso iria diminuir, os exames iriam melhorar por conta dos 3 fatores, né? Mudança de hábito alimentar, exercício físico e os remédios. Deu como se fosse uma terapia de choque, mas foi acima da minha expectativa essa mudança. O que eu acho que vai acontecer? Lembrando que eu não sou médico. O meu prognóstico, por conta de algumas coisas ainda elevadas, é que a restrição alimentar vai ter que continuar. E aí eu vou até mudar o nome, não vou colocar como restrição alimentar, mas mudança de hábito alimentar, que era um termo que eu já estava usando. Então essa mudança de hábito alimentar vai ter que continuar. Vou voltar e continuar a introduzir algum tipo de alimento que eu já não estava comendo, mas de forma bem mais controlada. Outro quesito que vai ter que continuar é a questão das atividades, e aí as 3 vezes por semana, acredito eu que fique de bom tom. A não ser que eu invente de intensificar a atividade física para a questão da diminuição do peso. Mas aí é uma outra conversa, né? Uma outra conversa. A questão do remédio, eu acredito que o médico vai continuar. Ele vai continuar tanto com o remédio do açúcar, né? Tanto com o remédio, não vou falar do açúcar, né? Mas da questão da diabetes, como o remédio da questão do colesterol. Isso é o que eu acho. Vamos ver o que ele vai falar. Então, ao meu entender, continua a atividade física, que é uma coisa que não teria como parar mesmo, né? Não pode mais reverter essa situação. Então, continua com a atividade física, continua com o remédio da glicemia e continua com o remédio do colesterol. Esse é o meu prognóstico. Vamos ver o que o médico vai falar. Já está chegando, já está terminando aqui os 4 km. Assim que eu passar no médico no dia 20, eu volto a gravar um filme e comparar o que ele disse com o que eu disse. Um abraço a todos, até mais!